Primeira coisa, antes de ir exatamente da nossa disciplina, é um prazer estar com vocês novamente nesse período, seja ainda mais produtivo do que foi o período passado, inclusive porque eu acho que todos nós já estamos com algumas dificuldades, né? Seja como a forma de estudar, seja a melhor forma de desempenhar, talvez, nosso trabalho. Então, creio que vai ser um semestre mais tranquilo e mais produtivo, para o lado de cá, para o lado nosso e para o lado de você, né? A nossa matéria, ela é, eu não vou dizer uma continuação do que foi o período passado, mas muito do que nós vimos no período passado vão servir de base para utilizar agora em direito do consumidor. Porque eu lembro que desde o período passado eu falava que a matéria era de extrema importância, né? E para vários setores, para várias áreas do direito. Então, é um prazer estar com vocês e ser bem mais até do que foi no decorrer do período passado. E que vocês, da disciplina, tenho certeza que vão gostar, porque é uma matéria que está presente no nosso dia a dia, né? Nós somos consumidores. Assim como todos nós podemos ser afetados pela responsabilidade civil, mais ainda, todos nós temos relações de consumo, né? Vocês, com a instituição de ensino, inclusive neste momento, é uma relação de consumo, usufruindo de um serviço. Quando vamos comprar, no supermercado que seja, ao pisar em um restaurante, uma loja, ao comprar pela internet, principalmente nesse momento, evitamos sair de casa, é o momento de aplicar a legislação referente ao CDC, e não mais o Código Civil, né? O Código Civil já foi estudado, já sabem que ele vigora para as relações civis, né, para os contratos civis, contrato de compra e venda, com depósito, doação, etc. E vocês vão ainda estudar alguns desses contratos futuramente. Então, quando se fala em relação de consumo, vão ser situações que estão acontecendo rotineiramente. Por isso que fica fácil de visualizar a matéria. E ao mesmo tempo que fica fácil, pode gerar uma série de questionamentos para vocês. Porque vocês vão ter curiosidade, vão querer saber em determinadas condições. Então, eu julgo bem rica do ponto de vista de conhecimento e, claro, que para depois também, para questões de, quando vem trabalhar, escolher a área que vocês vão atuar. Mas, sem dúvida, já no dia a dia, vocês vão utilizá-la bastante. Seja para vocês, seja para alguém da família, um conhecido, e qualquer outras pessoas, qualquer situações. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o plano de ensino, falar um pouco dele. Aí eu apresento o que a gente vai ver durante todo o período. Aí já falo da bibliografia e de outros assuntos aqui que forem importantes do plano de ensino. Professor, antes de você falar isso, Uhum. se você puder me ajudar aí em relação às atividades das provas, como é que vai ser? Também falar aí Sim, então, depois, então eu vou comentar já você antes. falar do Tá? plano de ensino. Tá. Tivemos algumas modificações, né? As principais modificações. Na nota 1, nós vamos ter 2 atividades. Cada uma dessas 2 atividades vale 5 pontos. E aí pode ser um teste, pode ser um trabalho, só que é feita no horário de aula. Tá? Então, por exemplo, nós vamos designar uma data depois. Não vai não, mas a gente vai designar depois. Vamos colocar lá, dia, por exemplo, fictício, 25 de agosto, nós vamos fazer o 1. No dia e horário da aula, vocês vão fazer esse trabalho. Vai ser feito esse trabalho. Tá? Além disso, depois a gente vai ter um outro trabalho valendo 5. Então, vai totalizar 10 pontos. Depois, nós vamos ter a nota 2. Mesma regra.
duas atividades valendo 5 pontos. Então, nota 1 e nota 2 são iguais. São dois grupos de trabalho. Nota 1, 2, 5, 5. Nota 2, 2 trabalhos, 5 e 5. Se o aluno perder um dos trabalhos, que vale 5, ele tem direito a fazer a avaliação 3. A avaliação 3 só vale 5 pontos. Então, não adianta o aluno ter 3 pontos, não fazer uma inteira e querer fazer a nota 3 valendo 10. A nota 3 vale 5. Então, se o aluno não fizer um trabalho, ele tem a oportunidade de conseguir essa avaliação depois com a avaliação 3. Se ele perder 2, 3, 4 trabalhos, ele só consegue recuperar um. Tá? O aluno que tiver média 7, aprovado, considerando nota 1 e nota 2. E, eventualmente, nota 3 de substituição. O aluno que não tiver a média 7 se submete a uma avaliação final com o valor de 10 pontos. Então, basicamente, é isso. Nota 1, 10 pontos, 5, 5. Nota uma coisa. Nota 3, apenas em caráter de substituição. Então, foi até uma lacuna que foi suprida, né? Essa lacuna foi suprida no sentido de o aluno não entregar a atividade e querer outro prazo. Não acontecer isso mais, porque ele está nota 3, de fazer a nota 3. Tá? E, afinal, a mesma regra, 10 pontos, e o aluno faz se ele não obtiver a média. Tá? Eu estou tomando o áudio aqui que às vezes realmente está falhando. Pode ser a conexão, pode ser alguma coisa aqui, ou o microfone, mas vamos tentar aqui. Quanto ao conteúdo programático, entenderam aí a questão das avaliações? Entendemos, sim. O plano de ensino. No módulo 1, a gente vai tratar, de forma geral, da relação de consumo. Então, nós vamos falar, por exemplo, da evolução, quais são os direitos do consumidor, as fontes do direito do consumidor. É um código que utiliza bastante princípio. E aí, nesse módulo 1, a gente já vai entender as figuras da relação de consumo. Por exemplo, no contrato de compra e venda, nós temos a figura do doador e a figura do vendedor. E temos o objeto. Na relação de consumo, a gente vai ter o quê? A figura do consumidor, o fornecedor e um objeto ou a prestação de um serviço. Então, nós vamos estudar esses eixos aí. O que é consumidor, o que é fornecedor, qual a definição de produto e qual a definição de serviço. Tá? Então, esses 4 pilares são vistos nas primeiras aulas no módulo 1. São vistos também os princípios básicos da relação de consumo, que constam no artigo 6º do CDC. Vemos, dentre eles, eu posso citar aqui os principais. A isenção do ônus da prova. Tá? Então, dentro do consumo, a princípio, inverte-se o ônus da prova. Quem tem que comprovar seria o fornecedor e não o comprador. Se eu compro um celular e esse celular apresenta um defeito, causa explosão, causa um acidente, quem tecnicamente tem que comprovar não sou eu. É o fornecedor que tem o ônus de provar que aquilo não é eu. Tá? Essa é a premissa geral. Temos a habilidade de recomposição do dano, que não deixa de ser responsabilidade civil, porque dentro aqui da relação de consumo aplica-se também o princípio da restituição integral, e temos ainda o cabimento da revisão dos contratos no CDC. A revisão dos contratos no CDC é diferente da revisão dos contratos na relação civil. O Código de Defesa do Consumidor, por ser mais protetivo, ele tem uma forma mais fácil de revisar um contrato. Tá? Porque muito dos contratos de consumo são contratos de adesão. O plano de saúde, por exemplo, tá?
quando a gente vai lá assinar um contrato de plano de saúde com a operadora do plano, ao sentar, entre aspas, né, sentar na cadeira lá do escritório para assinar o contrato, nós não temos possibilidade de discutir as cláusulas são aquelas, são impostas. Este valor, estas são as condições, este plano cobre isso e não cobre aquilo. E aí, eu, de livre e espontânea vontade, assino o contrato. Pelo fato de assinar o contrato, não quer dizer que eu não possa discuti-lo. Dentro da relação do civil, essa discussão ela fica um pouco mais difícil. Mas da relação civil, não. Dentro da relação de consumo, não. Vai ficar um pouco mais fácil. Porque às vezes aquele serviço ele é até essencial. Serviço de água, serviço de luz, todos esses serviços são essenciais. Ainda que eu não concorde com nada daquilo, eu me sujeito a esse serviço. Se eu não me sujeitar, eu não tenho água, eu não tenho fornecimento de luz elétrica. Então, são os ditos serviços essenciais. Então, esses serviços essenciais, nós vamos estudar, para vocês poderem compreender a diferenciação dele e entender o que seria a essencialidade de um serviço. Então, no módulo 1, a gente tem essa parte que é geral. No módulo 2, a gente entra em espécie nas inadequações. Por exemplo, inadequação de qualidade e inadequação de quantidade. Comprei um produto apresento. Qual que é meu direito? Aí entra no direito em si do consumidor. Comprei um alimento. O alimento estava estragado e eu passei mal. Qual que é meu direito? Como que é a responsabilidade civil? Ela é objetiva? Ela é subjetiva? Profissional liberal. Tive a prestação de serviço médico particular. Responsabilidade é objetiva? É subjetiva? Qual é o prazo para mover essa ação? Será que é igual do Código Civil, que a gente viu lá, 10 ou 3 anos? Se contratual ou extracontratual, já adianto que não é a mesma. Tá? Então, temos aqui prazos prescricionais e temos também prazos decadenciais, que é a edição. Tudo isso é visto nesse módulo 2. Então, o módulo 2 é a grande parte, digamos que é o coração da matéria, que a gente vai ver em detalhes o direito que o consumidor vai ter. Vai ter decorrente de um produto ou prestação de um serviço. Mas para entender o módulo, temos que ter passado pelo módulo 1. Por quê? Porque no módulo 1, vocês vão conseguir entender se aquela relação é de consumo ou não. Se entender que a relação é de consumo, aplica o CDC. Se entender que não é de consumo, não podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Aí vamos aplicar o Código Civil, por exemplo. Então, é visto tudo. E ainda tem a desconsideração da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica foi vista por vocês no Código Civil. Vai ser vista agora dentro de uma relação de consumo, como que ela funciona, também é diferente. Com isso, vários institutos, então, que já foram vistos, eles vão ser revisitados agora, só que sob uma outra ótica. Não mais na ótica do direito civil, mas agora na ótica do direito civil. Tá? E o módulo 3, nós temos o estudo das práticas comerciais. Por exemplo, propaganda enganosa, qual o conceito? O que é uma propaganda enganosa? O que é uma propaganda abusiva? Quais são as práticas ou cláusulas abusivas que podem ter num contrato? Como que deve ser feita a oferta? Então, essa oferta, ela deve ser feita seguindo algumas regras, seguindo algumas limitações, tá? Então, a gente estuda que essas ofertas têm que ser analisadas do ponto de vista da legislação de consumo. E além da oferta, nós temos ainda a cobrança de dívidas. A cobrança de dívida é óbvio
que o sujeito que compra um produto ou tem um serviço prestado, ele tem que pagar pelo serviço. Só que há situações em que ele é cobrado indevidamente. Se há uma cobrança indevida, o que vai acontecer? O sujeito, ele, se pagar, tem uma consequência, e se não pagar, ele tem outra. Por exemplo, uma consequência. Se eu sou cobrado por um fornecedor, comprei um produto e paguei por ele, e ele me cobra novamente o produto. Tá? Então, eu paguei R$ 1.000 e agora ele me fez cobrança, eu paguei novamente R$ 1.000. Ele deve R$ 2.000, que é a repetição em dobro, ou restituição em dobro da quantia paga. Isso é uma específica dentro do Código de Defesa. Tá? Então, isso também é visto junto com a prática comercial e cobrança de dívidas. E o último módulo, que é o módulo 4, que vai tratar da proteção contratual e dos consumeristas. Aí nós vamos ver, por exemplo, contrato de adesão, e vamos analisar algumas súmulas, jurisprudência e casos práticos para compreender melhor a relação de consumo, tá? Então, a disciplina, ela vai tratar basicamente disso. Há pontos da matéria que ela é de direito processual, então nós vamos ter uma fusão entre direito material e direito processual. 80% direito material, né, como se fosse o direito civil. Os outros 15% direito processual, como inversão do ônus da prova e outros institutos que vai ver, a própria revisão de contrato. Tá? Esse seria, então, basicamente, o plano de ensino. Essa ideia que eu queria que vocês tivessem na cabeça aí, para vocês tentarem visualizar o que é visto. É visto, basicamente, tudo ação de consumo. Né? A partir do momento que vocês conseguem identificar quem é os sujeitos, e aí se identificam quem são os sujeitos, conseguem identificar que é uma relação de consumo. Sabendo que é uma relação de consumo, conseguem concluir que aplica o CDC e não o Código Civil. E aí, com a aplicação do CDC, nós vamos estudar os direitos/deveres. Adianto que são mais direitos do que os deveres, indo, na verdade, para o fornecedor. Então, o consumidor ele tem muitos direitos. Os deveres recaem mais para o fornecedor de produto ou serviço. De bibliografia indicado para vocês no plano de ensino, Fabrício Bolzan, não precisa anotar porque depois já está no AVA isso, mas só para comentar um pouco deles, tá? Então, essa primeira obra da bibliografia básica, vocês têm na biblioteca virtual. Todos aqui vocês vão ter na biblioteca virtual. Fabrício Bolzan, Risato Nunes e Flávio Tartucci. Eu sempre indico o Flávio Tartucci como uma boa leitura. Não obrigatória, claro, mas é uma opção que vocês podem fazer. E ele tem na biblioteca virtual. Então, dentre os três aqui, Bolzan, Risato e Tartucci, se fosse eu, né, estudando hoje, eu escolheria Tartucci. Mas se escolherem os demais, também, não tem erro. Aí é cada um fazendo a sua leitura. Temos a bibliografia complementar, que é para complementar, e aí vocês podem utilizar o melhor convir para vocês. Além dessa bibliografia que está posta no material, vocês também podem buscar texto de internet, podem buscar leitura de textos do Sérgio Cavalieri, que nós estudamos período passado, que fala muito de responsabilidade, e aí ele fala de responsabilidade civil em consumo também. Depois eu vou deixar para vocês, inclusive, um texto dele, no AVA, que fala da responsabilidade civil por omissão dentro do CDC, porque basicamente a gente vê muita responsabilidade por ação, a conduta de fazer, né? Ou de
dizer algo que não é. É uma conduta positiva. A conduta de não fazer, de se abster de fazer, ela também gera indenização. Ela também gera efeito de responsabilidade civil. CDC, ainda mais que no Código Civil. Por exemplo, no caso da oferta. Tá? Se na oferta o sujeito queda calado quando eu pergunto ele sobre a compra daquele produto, tudo aquilo que eu comprei posso ter sido induzido que a erro ao fazer a compra. Pode até ter ocorrido uma má-fé. Então, o ato de omissão, ele é muito relevante para o peso do consumidor. Com isso, dentro do ensino, basicamente, o principal que eu queria destacar com vocês é o desenvolvimento desses módulos, desenvolvimento desses tópicos, e chamar a atenção para sempre fazer uma leitura. Fazer leitura de doutrina, fazer leitura de jurisprudência, sempre indiquei para vocês, né? Principalmente jurisprudência, porque é a forma que eles conseguem dar disciplina, Professor, conseguem se familiarizar também com os assuntos. professor, Oi. Alexandre, bom, gostaria de saber se, como o período passado, você vai disponibilizar algum material escrito no ABA também, além do plano de ensino e do pesquisa familiar. Sim, cada aula eu vou colocar um material, alguma coisa escrita, pelo menos. Tá, ok, professor, muito obrigado. Tá? Alguma coisa, e de preferência eu vou tentar pôr antes da aula, sempre. Tá? Então, o material escrito vai ter sim. Então, na plataforma vocês vão ter o material escrito e tem aula aqui, depois eu vou transformar esse link como para inserir na plataforma também, para ter acesso à aula gravada. Tá? Então, basicamente é isso. E é dessa maneira que a gente vai conseguir visualizar a disciplina. Sempre buscando complemento, seja com a leitura, seja com uma pesquisa julgado, e vocês vão conseguindo visualizar, tá? Hoje eu não vou falar muita coisa, mas eu quero só reduzir um pouco sobre o CDC para vocês, tá? Porque na aula seguinte a gente vai falar, a gente já vai cair direto no que é o consumidor. Felizmente, essa não é uma disciplina muito extensa, tá? Então não é uma matéria que é essa enorme ou cansativa. Ela tem uma matéria curta, né? Cada aula a gente consegue ver um pouco de cada ponto, porque ela é uma matéria pequena, digamos assim. E muitos pontos dessa matéria já tem conhecimento. Então, não vai ser difícil compreender a disciplina. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, quando a gente fala na relação de consumo, é que a própria Constituição, ela prevê, porque ela lá na parte do direito econômico, a livre iniciativa da economia, a própria ideia de que a ordem econômica ela deve ser preservada. E aí não tem como visualizar crescimento econômico sem visualizar a relação de consumo. Por quê? É essa cadeia de consumo que faz o mundo, que faz o capital girar, né? Existem os produtores, não importa se é um pequeno, grande ou médio produtor, então existem lá os produtores, existem aí os vendedores, e aí esses sujeitos colocam esse objeto ou a prestação desse serviço posta para alguém. Ao colocar isso posto para alguém, posto para nós, por exemplo, nós vamos lá e fazemos a aquisição com dinheiro. Porque uma das características da relação de consumo é a remuneração, é o pagamento. Então, toda essa disciplina, ideia de proteger o consumidor, não é simplesmente o legislador brasileiro gosta de proteger alguém, tá? Ou porque o legislador brasileiro quer proteger o coitado do consumidor que é fraca. Não é bem por isso. É porque ele quer proteger o quê? A própria ideia da economia do país. Então, encontra fundamento na própria Constituição a defesa do consumidor.
E aí, por ser uma proteção que deve ser possível, o nosso código, nosso CDC, que é de 1990, ele traz uma série de normas principiológicas. Normas essas que vão trazer comandos gerais. E aí, esses comandos gerais, eles servem para que o sujeito ele se baseie na hora de decidir uma situação. Esses comandos visam essa visibilidade para a disciplina. Tá? Então, quando a gente fala sem matéria em princípio, os princípios aqui vão nortear inúmeras coisas. Vamos ver lá, princípio da informação. Todo produto tem que ter uma informação clara, uma informação precisa. Tá? Princípio da transparência. Não basta a informação. A informação tem que ser o quê? Ostensiva. Tem que ser bem delimitada, para que todos entendam, uma linguagem simples. Tudo isso é relação. Então, o Código Civil, ele se amarra mais nos contratos. Os contratos são um pouco mais de difícil entendimento. No CDC, deve ser o contrário. Os contratos devem ser uma linguagem simples, deve buscar a forma mais simples para se fazer a defesa do interesse do consumidor. E, principalmente, o princípio da vulnerabilidade, porque é ele que faz surgir a defesa do consumidor. Fala em vulnerabilidade, significa o quê? Que uma das partes é mais fraca. Essa fraqueza a gente ainda vai estudar. Não necessariamente de dinheiro, não necessariamente de pobreza, tá? Mas nós, perante grandes operadoras, eu, perante o banco, que eu sou correntista, vocês, perante a própria instituição de ensino, vocês, perante a fabricante e vendedora do celular de vocês, nós, perante esses sujeitos, somos considerados o quê? Vulneráveis. Somos a parte mais fraca da relação. E aí, o direito, por ser fato social, o que ele deve fazer? Tentar pacificar e o quê? Equalizar a relação jurídica. Então, o direito do consumidor, ele vem o quê? Para equilibrar a relação. Tentar, pelo menos, tá? Não estou dizendo aqui que ele sempre vai equilibrar, mas o grande objetivo dele é tentar, pelo menos, equilibrar a relação entre fornecedor, que é o polo mais vultuoso, e o consumidor, que é o polo mais fraco, mais vulnerável da relação jurídica. Então, o CDC, ele busca tutelar a todos, né? Só que não é uma tutela de igualdade. Não é tutelar de forma igual. Ele trata justamente das desigualdades. E por tratar de desigualdades, que ele vai ter tratamento diferenciado para o consumidor e para o fornecedor. O grande objetivo de um tratamento diferenciado aqui é o quê? Alcançar justamente a igualdade. Ainda que seja uma igualdade formal, tá? Então, ele busca, através do tratamento desigual, a própria igualdade. Porque se ele tratasse consumidor e fornecedor como a mesma coisa, não teria equilíbrio. Um tem muito mais conhecimento, um tem muito mais dinheiro, um tem muito mais recursos. E quem é esse? Fornecedor. Então, o consumidor ficaria descoberto. E, como o próprio nome da matéria diz, ou o próprio nome do código diz, é um código de defesa do consumidor. Não é um código da relação de consumo, não é um código de defesa, direitos ou deveres do consumidor. É um código de defesa do consumidor. Porque a gente já parte da premissa de que esse sujeito é igual, ele tem uma certa fragilidade, tá? Então, o CDC, basicamente, é isso, e basicamente o que ele busca tutelar é essa situação. Se vocês olharem o CDC, ele é dividido em algumas partes. Nos primeiros artigos dele, nós temos lá o ordenamento, quando vai tratar da própria relação civil em si. Tá? Então, ao estudar o CDC,
nós temos lá, do artigo 1º até mais ou menos o artigo 54, o que trata da relação civil. E aí, é tudo, basicamente, isso que eu falei no plano de ensino para vocês. É as definições, é a questão da inadequação do produto e serviço, é a questão da oferta, contrato, cláusulas contratuais e etc. Tudo isso está dentro da divisão da parte civil do CDC. Temos uma parte que ela é administrativa, que não é estudada na matéria, que é a parte que vai tratar o quê? De eventual multa do estabelecimento comercial. Além de eventual multa, vai tratar da situação de fechamento de estabelecimento comercial, mas tudo isso é referente à parte administrativa. Seria, por exemplo, pelo um descumprimento das regras. Tá? Um restaurante que não cumpre a CRM, com a vigilância sanitária por denúncia e aplica multa, fecha o estabelecimento. Isso seria a parte administrativa. Mas essa parte administrativa é estudada no administrativo, não em direito do consumidor. Temos ainda a parte penal. Por quê? Porque existem crimes de consumo, entre mais ou menos os artigos 60 a 80. Também não estudamos nessa matéria. Por quê? Não é estudado em direito, né? Então, a parte penal, vocês vão ver em legislação especial, quando for estudar direito penal nessa parte. E aí vão ver os crimes, por exemplo, que o fornecedor pode cometer contra o consumidor, tá? E as consequências desse crime. Se vai caber prisão do sócio, se vai caber imposição de algumas sanções. Vejam só, então, como é que o CDC, ele não vou usar a palavra extenso, mas como é que ele é um código que prevê tudo. Ele prevê situações de conflito da relação, prevê situações de descumprimento dessa relação perante o consumidor, que é o particular, tá? E prevê também situações de parte administrativa. E, além da parte administrativa, prevê situações de cunho penal. Questão de pode ser aplicada. Então, essa seria a parte do direito penal. Aqui não consta nenhuma aluna pedindo para entrar, não. Tá? Todo mundo que está entrando, eu estou aceitando. Não está aparecendo nesse momento, não. E, no final do código, lá mais ou menos entre o artigo 80, 81 até o final, vai tratar da tutela coletiva. A tutela coletiva, vocês vão ter uma própria para estudar. Vou falar algumas coisinhas dela durante as aulas, tá? Então, a gente fala assim, eu tive um problema com o banco, tá? Fui cobrado indevidamente de uma taxa. Descontou uma taxa indevida na minha conta corrente. Eu posso me valer de uma ação fundada no CDC, porque é relação de consumo entre eu e o banco, e buscar o quê? O estorno da quantia descontada. Inclusive, esse valor pode ser em dobro. Que a gente dá. Professor, boa noite, dá licença. Oi. Boa noite, dá licença. Roberto está falando. Professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui pertinente a isso aí que o senhor está falando. Cabe a gente o direito aí de pleitear uma ação nesse caso, tá? E eu gostaria de saber do senhor, que é um cara mais experiente aí, se para o juiz, para solucionar aí, ele leva em conta o esgotamento aí dos meios aí, uma tentativa amistosa de resolver essa contenda aí, ou o juiz ignora isso e julga direto? Não, o juiz, sempre que possível, ele tenta olhar a boa-fé das partes, inclusive do consumidor. E aí a gente vai mostrar a boa-fé com as tentativas administrativas realmente. É um protocolo que eu tenha, é uma tentativa de comunicar o banco por e-mail, ou uma ligação e ter um protocolo, ou busquei antes o PROCON, porque antes de judicializar tudo, nós temos que tentar resolver de forma
até para não abarrotar o judiciário, tá? Então, assim, se eu tenho um problema de consumo, o recomendável não é que eu corra para a justiça, tá? Tive um problema com a internet, tive um problema com o telefone, tá a minha ação aqui e fazer, não, tá? Vez ou outra, todos nós passamos problemas, tá? Eu mesmo comprei um produto, nesses dias aí, uma entrega, pude me valer lá do artigo 49, que é a devolução em 7 dias. Porque vai ver, quando eu compro estabelecimento comercial, por telefone ou por internet, eu posso ver o produto, porque eu quero. E aí, eu fiz a comunicação, e mandaram o código postal errado, mas eu não corri, ação judicial. Eu tentei resolver administrativamente primeiro. E, felizmente, consegui. Obviamente que se eu não conseguisse, eu iria mover. Mas a gente tem que buscar o judiciário em segundo plano. Por mais que todas as pessoas, principalmente quando vocês, se forem aí advogar, vocês vão ver. Todo mundo quer dinheiro, né? Passa por um problema, talvez a primeira coisa que vem na cabeça dela, então eu vou entrar com a ação e vou ganhar um dinheiro. Mas não é exatamente o posicionamento que nós devemos ter, tá? E muito menos é o posicionamento que os juízes acabam acatando. Então, a tentativa de resolver o problema administrativamente sempre vai mostrar uma boa-fé do consumidor, tá? Depois, se tiver dúvida, dá para falar no final, por favor, que aí eu vou acabar antes mesmo, só para a gente não interromper, mas aí você pode voltar no assunto, tá? Se tiver. Tá ótimo, professor. Obrigado, viu? Nada. Então, voltando aí, na aula coletiva, a gente vai estudar, por exemplo, de forma muito superficial, porque vocês vão estudar isso em outra disciplina. Seria, eu estava falando do exemplo lá da conta corrente, né, no banco. Então, eu sou correntista do banco e fui debitado. Tentei administrativamente, vou lá, sigo, movo a ação. Peço a devolução em dobro, peço dano moral, por exemplo. Isso é uma tutela que a gente chama de tutela individual. É o quê? Tiago contra o Banco Itaú busca ver o conflito dele. Existe a tutela coletiva. Por exemplo, Ministério Público ou Defensoria, vamos pensar no Ministério Público. O Ministério Público toma conhecimento de que o Banco Itaú debita todo mês R$2 de todos os costas do estado do Rio de Janeiro. O que o Ministério Público vai fazer? Ingressar com uma ação civil pública, em favor de todos que tiveram debitado. Tá? Seria a tutela coletiva. Seria, então, uma tutela para defender o interesse geral, o interesse de todos que forem afetados. O que a gente se volta na matéria é na tutela individual. É eu, é vocês, comprando e tendo problema. Mas existe também essa tutela de maneira coletiva. Como existe para os danos ambientais, por exemplo. Aí, dano ambiental, todo mundo já viu na TV, né? Aqueles acordos do Ministério Público, assessoria, mas dentro da relação de consumo, pode existir esse meio de tutela também para a relação consumerista. O CDC, ele vai trazer, então, essas normas que podem ser consideradas normas de ordem pública e não privada. As normas são justamente pública porque têm um interesse social. Esse interesse social, é por isso que o Código traz essa importância da esfera civil, penal, administrativa e ainda de tutela coletiva, como eu falei da divisão aí para vocês, tá? Então, vejam como é que a matéria, ela se coloca num cenário não de analisar apenas pequenas ou diminutas situações. A gente pode situações com um pouco mais de complexidade, ou que afete uma certa coletividade, tá? Igual eu falei aí nesse caso dessa questão correntista, questão de um banco. Pode ser de um banco, pode ser um plano de saúde, tá? Defensoria Pública toma ciência de que o plano de saúde X da Unimed tem uma cláusula abusiva para todos os idosos em determinada região, São Paulo.
vem a Defensoria Pública e uma ação civil pública em defesa de quem? Todos os aposentados que tiveram a cláusula abusiva no estado de São Paulo. Pode ser feito. E vez ou outra é feito. Não talvez com tanta incidência com que deveria, mas é feito sim, tá? A gente vê muito em outro tipo de questão, como eu falei, é ambiental, mas a gente vê nessas também. Vemos esse tipo de defesa do consumidor quando a gente vê aí uma propaganda que ela é abusiva, ou uma propaganda que é discriminatória, tá? Então, vários tipos de propaganda já foram coisas. A gente depois vai estudar por quê. Por exemplo, muitos anos atrás, há mais anos atrás aí, diversas propagandas, a própria mídia colocava a questão do cigarro como algo de importância social. Então, fumar era o quê? Aqueles atrizes mais bem-sucedidos. Além de mais bem-sucedidos, que tinham um melhor papel, que tinham uma melhor colocação na sociedade. Isso, de forma velada, coloca o que na cabeça da população? Que não tem muito esclarecimento. Que fumar é bom, fumar não é nocivo para a saúde da pessoa. E aí vejam como é que, com o passar dos tempos, a gente não vê mais a propaganda de cigarro como algo benéfico. Pelo contrário, né? Nós vemos a propaganda de cigarro como algo maléfico. Faz mal para a saúde, câncer, vai matar, etc, etc. Justamente para tentar o quê? Não fomentar uma propaganda que está visando apenas o quê? O dinheiro. E não a defesa do consumidor. Porque quem vê, quem escuta essa propaganda, é justamente a parte que é vulnerável. Tá? Então, vejam a dinâmica que pode ter a disciplina em várias áreas. E aí, como eu falei, a relação de consumo, ela passa por mais variados segmentos. Ela passa desde a contratação que vocês fazem aí, como eu já mencionei, abertura de conta, para a compra de um produto, para alguém que vai prestar um serviço, você contrata, tá? Para serviços médicos, desde que privados. A gente vai ver, já na próxima aula, alguns casos que aplica-se o CDC e outros que a gente não vai aplicar, justamente para vocês a visualizar. Será que a relação com o correio, por exemplo, é uma relação de consumo? A relação com o condomínio. Eu moro no apartamento, se eu morar, exemplo, moro no apartamento. A relação do condômino com o condomínio é de consumo? E inúmeros outros tipos de relação. E vocês vão conseguindo fazer a identificação. Por quê? É com essa identificação que vão saber qual que é o direito que tem que ser aplicado. Sabendo o direito que tem que ser aplicado, vocês não erram. Ou vão se socorrer do CDC, ou vão se socorrer do Código Civil. Às vezes, podem ser utilizados os dois, e outras leis ainda. Exemplo, contrato de transporte. O contrato de transporte tem previsão onde? Código Civil. É um contrato típico. Mas o transporte, ele também ser de consumo. Uma coisa não exclui a outra. Então, para um conflito do contrato de transporte, a gente aplica Código Civil mais Código de Defesa do Consumidor. Consegue resolver essa situação. Tá? Não importa o transporte, aéreo, marítimo, rodoviário, ferroviário. O que vai depender é o quê? Se nós vamos conseguir visualizar a relação de consumo ou não. Se é ação de que o sujeito ele sempre pega carona, ou ele combina com o colega de ao acabar o dia de trabalho, ele vai pagar todo mês 50 para ajudar na gasolina. Não é relação de consumo. Então, aplicaria as disposições do Código Civil. Agora, se eu vou mudar de cidade, eu contrato o transportador, é CDC. Eu sou consumidor e ele é fornecedor. Se eu compro uma passagem, é consumo. Ele é fornecedor e consumidor.
tá? Então, fatalmente, são situações, são casos concretos que todos vocês vivenciam no dia a dia. Ainda que não necessitem utilizar o CDC, e a gente sempre busca que realmente não tenha que utilizar, porque se tiver que utilizar, significa que eu tive um problema, né? Porque a gente só corre da legislação quando tem um problema, quando tem um conflito. Enquanto não tem, está tudo ótimo. E aí, enquanto está tudo ótimo, eu não preciso me valer do CDC em si, tá? Vou me valer o quê? Do meu direito, eu não vou precisar me socorrer de uma tutela. E aí, já sabem, essa tutela, se eu tiver que me socorrer, é uma tutela o quê? Judicial. Porque nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Comprei o produto apresentou defeito. Eu comunico no prazo, peço para consertar. Ninguém conserta. Chega no último dia do prazo, eu vou lá, jogo o produto e não posso. Vou ter que fazer o quê? Mover uma ação judicial para essa ação tentar o quê? Tutelar esse direito. Então, agora, nessa disciplina, talvez vocês consigam ter uma concretização até maior do direito. No período anterior, sexto período, vocês conseguem visualizar, mas às vezes um pouco de forma mais simples. Agora vocês vão conseguir concretizar melhor. E aí, é um período que vocês iniciam, por exemplo, lá, o estágio da prática. Então, a gente consegue pôr alguma coisa também em sala de aula voltada à prática, só que dentro do consumidor, tá? Eventualmente, uma ação, comprei um produto e apresentou defeito, ninguém arrumou, nem viu o dinheiro. Qual que é meu direito? Resolva o conflito. Aí vai estar esse conflito na mão de vocês, para vocês escreverem e solicitar lá para o juiz. Tá? Isso, e seria a fundamentação. E pode ser muito usual para vocês, ainda que não estejam formados. Por quê? De 90% a 95% dos conflitos relacionados ao CDC, eles podem ser solucionados no juizado especial civil. E o juizado especial civil, ele não precisa de advogado até 20 salários. A parte processual de trabalhar junto com a relação de consumo. Então, eventualmente, hoje, se vocês ainda, como alunos, têm um problema, é um problema de pequeno valor, vocês mesmos poderiam fazer essa petição para o juiz. E pelo site do tribunal, ou comparecer ao fórum e pedir para ser enviado. Não precisaria, nesse momento, da contratação de um advogado. Desde que o seu pedido atenda o quê? O montante de até 20 salários mínimos e outros requisitos da lei dos juizados especiais. Vocês vão estudar depois, tá? É só para dar um adianto de como a matéria ela vai casar com outra. Então, o CDC, ele casa muito bem com o juizado especial civil. E os conflitos conseguem e podem ser resolvidos, tá? Vejam se vocês têm algum comentário, alguma dúvida dentro disso que eu passei. Depois colocar o material do que eu falei hoje, mas esse é um texto bem curto, porque eu quis mais dar uma noção hoje para vocês, seja do plano de ensino, seja do que é a disciplina. E aí, efetivamente, o material com a aula em si, com o estudo, ele vai para a aula da semana que vem, aí eu vou colocar antes, que aí na semana que vem a gente já vai ver quem é consumidor, as teorias que se aplicam, e quem é o fornecedor, por exemplo. Já entra no primeiro grande ponto da matéria para poder fazer a identificação da relação de consumo. E como eu falei, já vê também, se der tempo, alguns dos casos que eu posso aplicar o CDC e alguns casos que eu não posso aplicar o CDC. Para poder estar um pouco, para não ficar muita dúvida, porque fica mesmo, tá? Então, começa a pensar, então, tudo que eu compro ou tudo que eu pago é relação de consumo. Cuidado,
nem sempre, depende. Ou aquilo que não parece relação de consumo, tá? Então, queria mais hoje dar esse panorama geral para vocês. Agora, eu deixo para vocês, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, ver se entenderam. Professor, a princípio é esclarecedor aí. Acho que dúvidas maiores aí vão surgir no decorrer das suas explicações aí. De qualquer forma aí, muito bom aí, muito obrigado, viu? Sim, com certeza as dúvidas vão surgindo realmente. Então, cada aula que a gente for tratar dos temas em específico, elas vão surgindo, mas vocês vão conseguindo fazer a identificação. Porque o trabalho do direito é justamente esse. É ler, interpretar e dar o seu posicionamento, tá? Felizmente, eu disse, a matéria, ela não é difícil. E aí você já para responsabilidade civil. Ficaria mais difícil estudar ela antes. Não teria como, tá? Porque senão vocês estudariam o CDC, mas não teriam entendido nem como é que pode gerar uma indenização. Hoje vocês têm uma noção do que é um dano moral, do que é um dano material, do que é a famosa objetiva e subjetiva, a grande divisão da matéria. Então, curem assim, entre essa semana e a próxima, quem não lembra muito, dá uma revisada nisso. O que é habilidade com dolo? Qual que é a condolo e culpa? Subjetiva. E aquela que independe de culpa? Objetiva. A diferença é que no Código Civil nós estudamos inúmeras hipóteses. Ora objetiva, ora subjetiva. É muito mais difícil que o CDC. O CDC, ele tem basicamente uma regra só, que é a objetiva, que independe de culpa, salvo o profissional liberal. Mas aí, se já sabe o Código Civil, sabem aqui, porque no Código Civil é igual. O liberal responde subjetivamente. O profissional liberal aqui responde subjetivamente. E aí só inverte, na verdade. A regra no Código Civil é responsabilidade subjetiva, mediante culpa. A regra no CDC é responsabilidade objetiva, que não precisa de culpa. É o contrário. E aí, nesse período, nós não temos aquela infinidade de situações. Meio ambiente, do prédio, animal, coisas lançadas, etc. Pai, não tem nada disso. Tá? É só dentro da relação de consumo que, em linhas muito gerais, como eu falei, independe de culpa, é objetiva. Tá? Mais alguma colocação? Por enquanto não, professor, muito obrigado. Por enquanto, a mesma coisa que o Roberto falou aí. As dúvidas vão surgindo, vão tirando ao longo do decorrer da matéria. Sim, então, hoje por hoje, a gente pode se dar o luxo de finalizar, eu acho que eu já consegui deixar na cabeça de vocês aí uma noção do que vai ser, né? Depois eu coloco no AVA tanto a gravação do que foi feito hoje, quanto algum texto que seja. Vou colocar o texto também que eu falei lá, da responsabilidade por omissão, e ia colocar outra coisa, mas agora eu esqueci, tá? O plano de ensino. Plano de ensino, tá? Coisa que vou até anotar aqui. E o plano de ensino para colocar, fazer a identificação, principalmente da bibliografia, tá? Então, entenderam, compreenderam? Tá tranquilo por enquanto, né? Tá? Então, se não tiver mais dúvida, desejo boa noite para vocês, até a próxima aula. Espero que tenha. Muito obrigado, professor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Back